casas de até 4,5 milhões de dólares em Cape Cod. Eu tenho um câncer, infelizmente, passei por esse período aí. Casamentos celebrados na beira do mar, em uma das regiões mais cobiçadas aqui nos Estados Unidos. Ou eu permanecia naquela situação presa e escrava daqueles abusos, das situações que me enfrentavam no dia a dia, ou eu pegaria minha malinha e começaria em outro lugar. Ela é brasileira, ela saiu lá de São Paulo, mais de 26 anos sem rede, sem família, sem inglês perfeito. Você é brasileiro, tá aqui nos Estados Unidos, seja onde você estiver, sonha em empreender em terra estrangeira, tá construindo do zero, em qualquer lugar. Esse episódio é pra você. Com muita honra, Thalita Rocha. Thalita, muito obrigada, viu? Pelo seu tempo, pela sua paciência. Gente, imagina uma pessoa ocupada. É a Thalita. Ainda mais que a gente tá aqui, ó, iniciando o verão, na verdade. Então, ó, busy, busy, busy. Thalita, vamos começar assim, lá do início, tá? Na verdade, eu quero saber um pouquinho, fora do trabalho, quando você fecha a última porta da última casa do dia, quem que é a Thalita? Nossa, tudo bem? Primeiramente, prazer estar aqui, Obrigada. tá, Ana? Obrigado pelo convite. Bom, fechando a última porta do Business Day, a Thalita é uma pessoa extremamente community service. Se eu não tô nas residências, eu tô com a população local, nos bastidores de networking, auxiliando outras empresas, em comunhão com as amigas, talvez até num service à noite. Então, assim, várias outras atividades que eu tenho, sim. Sou uma pessoa bus, das 7 às 11. Uau! Uhum. E aqui, voltando bem lá atrás, lá nisso, a Thalitinha lá, pequenininha, você tinha algum exemplo de empreendedorismo na sua casa? Seus pais, avós? Com certeza. Meu avô, ele era, assim, um visionário nessa área de empresas mesmo, várias empresas. Ele tinha mais de 4 naquela época já. E ele era uma pessoa de real estate. Então, ele comprava os buildings antigos, reformava e alugava. Então, eu cresci nesse environment da visão do meu avô. Meu pai já era um outro ramo, mas também um visionário na área de advocacia. Perfeito, perfeito. E quem que era a Thalita criança? Eu era terrorista, desculpa. Mas você já sentia que você tinha esse lado de liderança, que você já via que você era um pouco diferente das outras crianças, ou você não tinha noção nenhuma? Você não percebia nada? Sim, eu sempre fui pra frente, sempre fui, assim, diferenciada mesmo no grupo de amizades e crianças. Sempre querendo montar alguma coisa, build up, legal. Trazer dinheiro, já cobrava pra lavar louça, olha só. Sério? Que visão. Uhum. Pai, dá R$10 aí, senão não lavo louça. Então eu já tinha uma business mind. Que legal, muito legal. E depois, quando você passa ali pra sua adolescência, você foi aquela adolescente aborrecente ou você já era, né, já tinha aquela mente business, então você já olhava, mirava uma outra coisa ali? Eu acho que um pouquinho dos dois. Eu fui aquela que deu trabalho, sim, queria ficar na rua até mais tarde, né? E do dinheiro, sempre correndo, querendo trabalhar, visão mesmo de ter o meu desenvolvimento mais rápido do que era a minha fase momentânea. Legal. E quando foi que você veio para os Estados Unidos? Você tinha quantos anos? 15 para 16, meus pais estavam passando por uma situação um pouquinho delicada de divórcio, eu era bem contra essa visão. E aí eu vim passear e até visitar a Disney, achando que ia voltar de volta para o Brasil, e acabei decidindo ficar. Mas 15, 16 anos? 15, 16 anos, e eu já tinha uma família, amigas dos meus pais aqui, com quem eu vim ficar em Massachusetts, e aí decidi não mais voltar para aquele cenário que eles estavam vivendo no momento. Gente, mas peraí, tá, vamos voltar aqui, porque 15, 16 anos naquela época... Não é 15, 16 anos dessa época, né? Verdade. Então você era muito avançada. Eu era muito pra frente. Muito pra frente mesmo. E você já tinha uma conexão, você já tinha conhecimento dos Estados Unidos antes dessa ideia de sair do país? Ou foi o seu primeiro contato? Não, sim, eu tive algumas amizades que vinham e voltavam no Brasil, então a gente se encontrava, onde foi eu recolhi
um pouquinho daquelas informações, e por ter essa visão de crescimento e desenvolvimento, eu não via o cenário de perigo ou limitação. Perfeito. Sempre para frente mesmo. Tá, e você veio com o visto de turismo? Vim, normal. Perfeito. Você teve dificuldade para tirar o visto? Não, né? que meus pais e avós eram muito bem ali em São Paulo e me auxiliaram em todo o procedimento. Perfeito. Quando você chegou aqui, teve algum acontecimento que você repensou e talvez voltar para o Brasil? Ou já foi tudo certo como você imaginava? Não, enfrentei vários desafios, emocionais, mentais e até da idade que eu estava naquele momento. A questão é que eu não sou de desistir, já faz parte da minha personalidade. Tá. Então, sim, entre trancos e barrancos, né, que eu costumo dizer, eu enfrentei cenários difíceis, era uma outra realidade daquilo que eu, como menina de 15 para 16, imaginei na minha cabeça, mas também tinha um certo orgulho de dizer para os meus pais, estou voltando, não deu certo. Perfeito. Né? Então essa é a verdade. E que tipo de desafios, de acontecimento você poderia falar pra gente? Sim, na verdade eu passei por alguns abusos, né, por não ter pais aqui, dificuldade de serviço, a documentação era uma barreira, quer dizer, tinham cenários ou caminhos que para mim não era cabível prosseguir. Então foram várias etapas e dificuldades logo no início. Perfeito. E como é que foi a solução? Como que você descobriu a solução de sair disso? De tentar, ok, esse lado não tá indo, para onde que eu vou? Como que foi essa decisão para onde ir? E a sua mentalidade naquela época, porque você não tinha uma experiência de vida, né, para poder sair dessa fácil. Então, como é que foi essa saída? Eu acho que inicial, nesses primeiros 6 meses, eu lembro claramente que eram 6 meses onde eu passei essas dificuldades e esses big troubles, eu chamo. E dentro daqueles 6 meses, a minha mentalidade infantil na época só me dizia 2 pontos aqui. Ou eu permanecia naquela situação presa e escrava daqueles abusos e das situações que me enfrentavam no dia a dia, ou eu pegaria a minha malinha e começaria em outro lugar. E foi exatamente o que eu fiz. Eu lembro de ser 1h da manhã, onde eu fiz a minha malinha, catei tudo que eu tinha e fui para outro lugar. Você enfrentou tudo isso, né? Pegou sua mala, 1h da manhã. Para onde você foi e como é que foi sua história daí em diante? Eu fui para casa de um casal que eu trabalhava no Dunkin' Donuts. Então eu fiquei ali temporariamente, dali já um outro casal mais jovem já quiseram me ajudar, já locomoveram, a família deles era enorme, são de Catarina, somos amigos até hoje. Legal. Inclusive um beijão para eles, onde eles estiverem aí, o André e a Mara, Abraço. Super gratidão, são maravilhosos e me ajudaram nesse início de busto. E aí logo depois eu já fui trabalhar com outra família e aí fui entrando no meio de várias famílias. Né? E a família da Lu é uma delas, né? A mãe dela na época, a outra irmã mais velha, assim, me abraçaram e dali eu só saí com 20 e poucos anos para casar, meu primeiro matrimônio. Uau! Quando você fui muito ajudada. Só para entrar aqui um pouquinho, quando você diz você estava nas famílias trabalhando, de limpeza, babá, o que você fazia ali? Não, eu trabalhei de tudo. Trabalhei muito no full industry. Então a minha O quê, perdão? Full industry na alimentação. Ah, tá. Nos restaurantes da vida. Né? Desculpa, gente. Ainda a bonita aqui não sabe tanto inglês ainda. Desculpa. Não, tranquilo. E então dentro dos restaurantes do full industry eu fui desenvolvendo. E aí onde eu chegava, eu já me tornava líder, ou assistente, ou gerente geral. Então o meu crescimento com people e knowledge de administração foi realmente na área full industrial. Foi onde eu fui treinada em todo. Que incrível. Já tá na sua veia a liderança, então. Tá. Você estava na área da alimentação ali, né? Já passava para liderança. Você tinha algum problema com outras pessoas no sentido de você acabou de chegar entre aspas, ainda tá nova e tal. Você tá nessa função de liderança e outras pessoas, às vezes, que estão ali mais tempo, não teve essa possibilidade de promoção ou algo assim. Você já teve algum conflito nesse sentido? E como que você resolvia isso?
Muito. Como eu era muito menina ainda e imatura, então eu fui virando casca de tatu, né, eu costumo dizer, com o decorrer do tempo. Mas sim, chorei muitas vezes dentro de banheiro, sim, as pessoas gritavam, umas, né, eu era realmente a que acabou de chegar e já chegava e já tinha visão. Chegou num nível de que a companhia, a corporação, ela me via como uma peça tão importante da companhia em si, que ela me pulava de loja em loja só para ir olhar e preparar e treinar a equipe toda para passar nas inspeções de estado de Massachusetts. Então eu era muito nova já nesse desempenho. Então os donos que me abraçaram, e quando eu passava de loja em loja eu sofria terríveis coisas, né? Então, tanto é que eu tinha medo das pessoas furarem meu pneu. Sério? Nem sempre eu ia nível? com o meu carro, nesse nível. Gente! Porque eu ia lá para mostrar ou evidenciar o problema do restaurante. Então, automaticamente eu tinha que evidenciar o problema, fixo o problema e passar na inspeção. Então, ele tinha que ficar no meu meio 4 a 6 meses de relacionamento. Aí eu ia para outra loja. Então, assim, foi um tempo que eu fiz isso também, né? Antes de eu fazer isso, eu passei por vários restaurantes, vários treinamentos e administrativos internos, né? De temperatura, para entender bem do negócio. Isso eu era muito jovem. É muito legal mesmo, porque a sua evolução aqui, da maneira que você me conta, né, no Brasil, você não precisava estar passando por isso. Não. Mas você decidiu mudar a sua vida, e isso é sensacional, isso é incrível. E aí, quando você está nesse momento, gestão de pessoas, né, ali como que você melhorava a sua, como que eu vou dizer, o que você buscava para a sua evolução na parte profissional, né? Questão de inglês, quando você veio, você já sabia inglês? Muito pouco, mesmo estudando no Brasil é bem diferente aqui. Sim, então aí, né, questão de inglês, questão de divisão com pessoas, porque por mais que você esteja trabalhando, ainda assim a gente precisa de um plus, né? Exato. Mentalidade, neurociência, psicologia, sim, tudo. Como é que a Thalita fazia para a evolução dela no profissional? Em todo o tempo, o meu sketch sempre foi muito intensivo. Então, a minha juventude não foi sair, curtir igual o natural das idades, né? Então, quando eu não estava trabalhando, eu estava estudando à noite. Então, eu sempre fiz Fitchburg State University, Fitchburg College, Cape Cod Community College onde eu passei. Então, eu sempre fui fazendo classes e certificados. Né? Eu fui me especializando nessa área administrativa. E em decorrer do tempo eu amadureci muito rápido a neurociência de que se a pessoa não me quer bem, eu preciso conquistá-la. Como que eu vou conquistá-la? Respeitando, em comunicação, em mostrar, em chegar perto, em menos falar, em mais ação. Então, assim, eu fui sempre muito presente dentro dos meus trabalhos e quando não, eu estava estudando, verdadeiramente. Perfeito. E como que estava a sua situação do visto nessa época? Eu entrei com o turismo visto e depois eu mudei e fui estendendo, igual muita gente faz. Na época não era uma big deal, né? 26 anos atrás, 27 já. E então eu estendi, modifiquei para o estudante. Na época eu lembro que eu estava em Worcester, Massachusetts, fazendo um curso para manter o visto. Até que eu falei pro doutor, que era meu advogado na época, nossa, tá ficando cada vez mais intenso, mais caro, mais difícil, eu sozinha, tal. E aí ele me aconselhou, então vá pro Brasil, volte, quando você voltar, você já volta ou com outro visto, ou estende, a gente faz um outro esquema. E aí faziam já 4, 5 anos que eu estava aqui sozinha. Aí eu segui as ordens do advogado. Então realmente quando eu voltei, eu já voltei com outro cenário, já como estudante para fazer a transição, então assim, já dentro do plano do próprio advogado que me acompanhou desde que eu cheguei. Perfeito. Perfeito. E aí você continua então também, quando você vai para o Brasil, você ainda está nessa empresa de food industry? Não mais. Hoje eu sou cidadã americana, né? Mas eu consegui de uma outra forma quando eu voltei pela segunda vez. Tá. Agora o full industry, eu já não trabalho mais nessa indústria de full industry, foi uma escola para mim, eu sou eternamente grata. Aí nós mudamos então para o cenário onde eu entrei na limpeza, né? Parei o full industry, entrei na limpeza.
da limpeza, como eu gosto de aprender muito e desenvolver e fazer outros líderes, eu passei a trabalhar para uma empresa que estava muito necessitada na época de uma gerente, e ali eu lembro que eu coloquei uma grande parte da minha energia, da minha visão e de tudo que eu já tinha aprendido de pessoas, e fiz essa empresa uma super empresa, muito conhecida no Cape na época. Uau. E eu liderava 157 mulheres. Então, assim, Mulheres foi um ainda número por cima. muito grande, foi muito desafiador. E tudo que eu vivi ali, depois que eu vivi ali, qualquer Você coisa vai pra hoje... qualquer lugar, né? Qualquer aventura, se você tá aí com a Fichinha. empresa parada e precisa de uma administradora, pode me chamar que eu gosto de ajudar. Tá, mas aí só pra eu entender aqui, é porque eu tenho uma linha de raciocínio aqui. Seguinte, você ainda estava trabalhando na empresa de alimentação, né? Fast food. Isso, a gente chama Fast de food industry. Food industry. Aí quando você vai pro Brasil, você ainda tá nesse processo do visto, você foi pro Brasil, você ainda tava lá ou você teve que sair? Não, eu tive que sair. Falei goodbye to everybody e fui embora. E foi pro Brasil. Você ficou quanto tempo no Brasil? 3 meses, certinho. 3 Igualzinho meses. o advogado falou. Perfeito. Aí você volta pra cá. Isso. Quando você volta, você já entra pra limpeza? Não. Aí ali eu ainda fiz construção, um primo meu tava aqui. Você foi pra construção? Fui pra construção, amei. Sério? É. O que você fez lá? Qual que é a parte? Fiz tudo, desde building up uma casa, então os meninos me colocavam pra prender sheetrock, que eles tinham dó, às vezes, de outras coisas lá fora, eles falaram, não, pega a placa e parafusa a placa. Eu tenho fotos de eu, assim, sei lá, 18, 19 anos, magrinha, segurando uma placa de sheetrock. Legal. E então pregava as placas, depois eu aprendi carpete, tira carpete, coloca a espuma do carpete, bota a madeirinha ao redor, instala o carpete, pintura, tudo que você possa imaginar de pintura, kitchen cabinets, boards, tudo. Madeira, o 2x4, como instalar a medida certa. Então, 2x4? As madeiras, né, elas têm o size delas, então elas têm os pedaços certos. Ah, tá. Então você vai aprendendo como lidar na numeração das madeiras aqui. Né? Então, assim, eu aprendi de tudo. Então, fui um pouquinho carpinteira, fui pintora, fui assistente de construtor e depois entrei no landscape, aprendi o landscape. Sempre gostei de aprender, entendeu? Não, eu tô passada aqui. Que coisa. Mas, galera, pra vocês entenderem, quando vem pros Estados Unidos, é assim, você tem que estar aberto, coração aberto. Não adianta querer chegar e ir na janela, né? Chegar no final da fila e já querer ir na janela. Então, você passando por isso tudo, eu quero saber uma coisa de você. Como é que tava a Thalita mulher ali naquela fase? Porque a sua família lá no Brasil, né, uma família, vamos dizer, você não teve problemas relacionados a passar fome, relacionados a falta, né, necessidades. Sim, graças a Deus não. Mas aí você tá aqui passando por vários perrengues. Sim. Eu até te perguntei antes, mas aí, sabendo mais desses outros perrengues, cara, em algum momento você pensou em voltar? Não. Nenhum momento? Não. E o que te fazia ficar aqui? Porque... Muito louco, né? Porque assim, quando a gente tem o conforto, né, que é a palavra certa lá, e você sabe que se eu voltar, né, eu não preciso disso aqui. Ai, o que eu tô fazendo aqui, gente? Eu tô pregando os negócios na parede, serviço pesado, trabalhando 12 horas, 14 horas por dia. E o que era o seu foco naquele momento? Aonde que você mirava ali? Olha, eu acredito verdadeiramente que, sim, a minha família sendo muito bem sucedida, Ana, não me faltou nada, né? E quando eu vim pra cá e eu vi a dificuldade, believe or not, né, acredite ou não, eu fui muito mais feliz aqui. Essa é a verdade, né? Quer dizer, eu pude conhecer um povo que tinha sonhos e metas pelas suas famílias. Eles trabalhavam 12, 14 horas, eu não tinha essa mesma preocupação, mas eu achava lindo estar no meio deles, né? Eles tinham um propósito muito intenso e eu não tive isso na minha infância, no decorrer da minha infância. E o dinheiro da minha família não fazia eu feliz, mas estar no meio do povão me fazia feliz. Essa foi a minha grande verdade, o decorrer da minha
adolescência e juventude, né? E no meio desse povão, e depois eu conheci um pouco do que era religião, do que o povo cria, do que o povo não cria, porque lembra, eu cresci aqui só, né? Então, vendo várias famílias com várias crenças, né? Vamos dizer assim, com a sua mentalidade, com a sua limitação. Então, eu fui muito feliz. Quando eu olho para trás, eu falo assim, tudo que eu aprendi, cara, foi... Você já escreveu o livro? Ainda não, mas tô no processo. Cara, vai ser incrível. Eu vou estar na primeira fila. Amém. Tô no processo. Sério? Tô escrevendo, fechei agora um capítulo, na verdade, Gigantes por Dentro. É o nome do livro. Logo, logo o povo vai ouvir falar. Mas, assim, e o próximo, se Deus quiser, eu vou ter o privilégio. Mas, assim, a minha vida com o povo foi maravilhosa. Não trocaria por nada. Perfeito. Que lindo. Thank you. Que história, que incrível. Aí ainda não terminou, tá? Vamos seguir então aqui. Tá, então você passa por tudo ali na construção. Como é que é o momento que você sai da construção e aí você vai pra limpeza? Então, eu saio da construção, entro um pouquinho ainda nos restaurantes, dali eu canso um pouco dos restaurantes que eu gerenciava geral. Então, era muito funcionário, muita loja, e aí eu já não estava na mesma full industry, mas nessa segunda eles também queriam fazer a mesma coisa, inspecionar. E aí eu já estava lidando demais com a inspeção do Massachusetts Estado, falei, não é o que eu quero mais, já deu, já aprendi tudo que eu queria aqui, agora eu não tenho mais o que aprender. Aí eu fui pro Cleaning, uma companhia americana, tá? Porque eu sou muito curiosa. Então eu falei, eu já ouvi falar das companhias brasileiras de limpeza, eu quero ir para americana porque eu sou diferente. Aí fui. E ali eu aprendi a paz de espírito, né? Porque pensa só você, eu era do Vecchio, eu amo Vecchio. Sério? Então eu era o Vecchio que eu comprei pra coluna. Então eu ia com o Vecchiozinho, o fone... E ali eu era o dia inteiro, assim, muita paz, perto do que eu lidava com tanto cliente, com gerência, com pessoas, né? Muita mulher, muito isso, muito aquilo. Então eu tive aqueles 4 anos de paz. Foi um tempo onde eu estudei muito. Ali naquele tempo da limpeza eu fiz paralegal, virei Justice of Peace para poder fazer o casamento, virei notória pública, fui estudando. Todo dia à noite eu ia para a escola. E aí, depois disso, foi que eu entrei na companhia de limpeza que nós estouramos aqui no Cape, cresci, treinei, cross-trainer. As meninas que trabalhavam comigo, muitas abriram suas próprias empresas. Eu gosto de ensinar a pessoa a crescer e desenvolver, não ficar só em nós, né? Então, foi também um tempo muito bom na minha vida. Quando a gente fala gestão de pessoa, vamos colocar... Você chegou a contratar? Sim. Tá. Quando a pessoa vem para uma entrevista com você, quais são as 3 primeiras coisas, assim, que você olha de primeira, que é essencial uma pessoa ter, e que se não tiver, você já, corta na hora? Primeiro ponto para mim é a availability da pessoa. Você precisa ser transparente na sua availability. Se você disser para mim, Thalita, eu posso trabalhar segunda, quarta e sexta, eu vou te contratar para segunda, quarta e sexta. Se você não tem uma consciência, se sentou na minha mesa e não tem uma consciência da availability que você tem, eu vou question. Você não tem o que eu preciso, porque você não sabe nem que dia que você pode trabalhar. Perfeito. Então esse é o número 1. A segunda é, você consegue chegar até aqui? Hoje eu não tenho condição de já ir buscar na casa como a gente fazia lá atrás, que era muito normal. Tá? Você pegava um carrinho e saía recolhendo as meninas, normal. Sim. Hoje em dia já, né, na época dessa entrevista e nesse tempo que eu era gerente geral, não tinha como. Então a segunda pergunta seria, você consegue chegar até a empresa? Sim ou não? E o terceiro é a sua disponibilidade de horários, né? Você pode trabalhar só até as 3 da tarde ou até as 5 da tarde. Isso me impedia de te contratar em hipótese alguma, mas eu precisava entrar você dentro de um schedule meu. Então eu precisava que você fosse clara na sua availability. Então, como gerente geral, eu acho que isso é uma das primordiais no nosso checklist. Perfeito. E o que ali naquela época, hoje a gente fala muito de humanização, né, nas empresas. Como é que era naquela época? Porque é mais ou menos uns 10 anos atrás? 15? Nós estamos falando de 10 anos atrás aí. Tá. Que eu trabalhei nessa época de 10, 9 anos, isso. Tá, o que você pode trazer pra gente da diferença daquela época em relação à contratação e a sua visão das contratações de hoje? Em relação a pessoas, né?
Por mais que as coisas mudam, tecnologia, etc. O que você... talvez, vamos melhorar aqui a pergunta. Características do ser humano, daquela época e de hoje, o que bate, né? O que você vê, nossa, totalmente diferente? Olha, essa humanização ela é extremamente importante, eu sou 100% a favor dela. 10 anos a 9 atrás, eu sempre fui muito humana como gerente, tá? Porque, vamos combinar, eu tinha 16 anos de América e eu já tinha passado trancos e barrancos e eu já tinha tido chefes horríveis e experiências traumatizantes. Então, a última coisa que eu, Thalita, podia representar aqui para frente para qualquer outro ser humano era a impaciência, intolerância, né, falta de simpatia pela dor da pessoa. Então, assim, foi muito difícil ser uma gerente para mim nos 10, 9 anos atrás, por causa das minhas experiências, eu era muito coração. Então, eu tentava balancear ao máximo, mas assim, eu era... como que nós podemos te ajudar, tá tudo bem, você acabou de chegar, meu Deus, quem tem roupa para essa mulher acabou de chegar daqui, cruzou, tal, as crianças, vamos criar um babysitter group, não sei o que você tá entendendo, eu era assim, eu paralisava os meus dias para que aquelas 166 mulheres fossem atendidas com muito carinho e amor. Outra coisa que para mim era mandatório era os sábados breakfast, eu fazia uma mesa enorme, corner to corner, umas 4, 5 mesas abertas. Ali nós fazíamos uma oração e eu agradecia a Deus aquelas mulheres virem de Milford, de Framingham, de Boston, de Marlborough, de onde você imaginava eu tinha time vindo e eu madrugadas ligando, correndo atrás do povo para mim sustentar o business que nem era meu, né? Gerência mesmo, vestia a camisa. Então, quando se fala Thalita Rocha, gerente de limpeza, as meninas, qualquer lugar dos 4 cantos aqui, não é porque é eu não, você vai ouvir falar. Nossa, a Thalita era, cara, que mulher, 10 horas da noite, ela tava me levando em casa, tava indo buscar minha filha, não sei o que tal. Por quê? Porque eu não tive isso. Assim, a mão dará beijada. Então, quando eu virei líder e grandes lideranças que eu passei, eu sempre fiz o meu melhor, de volta. Então, quando se fala humanização para qualquer cleaner ou cleaning business ou empresa que eu passei, você vai ouvir que eu fiz o meu melhor. Eu fiz como se fosse para mim, sempre, Ana. Tá. E quando você via que já era um limite, né? Olha, já fiz o meu melhor, não dá, vou ter que demitir essa pessoa. Quando você sentia, quando você via, qual que era a sua, vamos dizer, escala pedagógica? Qualidade de serviço. Eu sempre fui uma gerente que faria de tudo, fiz de tudo e faria tudo de novo, com uma visão apenas. Quando eu reunia elas e dava o breakfast, eu falava assim, o que eu mais preciso de vocês para? A qualidade do serviço. Então, quando você entrar lá e for limpar aquela casa, você não está fazendo para mim, nem para a empresa que nós estamos trabalhando. Você está fazendo para você mesma. Porque está aqui sua semente, nós estamos pagando, você está entregando. Nós estamos pagando, você está entregando. Então, a qualidade para mim era uma coisa meio que zero tolerância. Quando eu chamava alguém, ó, passa lá no office à tarde, eu vou estar lá, tal, não sei o quê. As meninas já sabiam. Reclamação de alguém aí, segura, Thalita. Isso era... Eu era super educado, porém, não, nunca gritei, nunca perdi a estribeira. Tá. Assim, o máximo que eu fiz foi uma vez falar pra uma... Eu lembro disso, isso aí chocou todo mundo, tá? Já era meio de verão, agosto, e era 10h30 da noite, eu cheguei no grupo da Laundry, né? Tinha algumas empresas em separação, e eu falei pra menina, nossa, 10h30, nós terminamos, mas você não terminou as bags? E aí eu tinha câmeras, e aí eu fui dar uma olhada e eu vi que enrolou, ficou no celular, aquela coisa toda. Aí eu falei assim pra ela, o que aconteceu aqui e tal? Ela veio com uma desculpa e na frente de todo mundo eu falei, faz favor pra mim, ponteia, nunca mais você precisa voltar. Uau. Entendeu? Obrigado, boa noite, vai com Deus. Fulano, Beltrano, Ciclano, pode ficar comigo pra fazer as bags? E aí eu fiquei até meia-noite, 2 horas de trabalho, porque ela não fez o trabalho que ela tinha que ter feito. Perfeito. Entendeu? Então, assim, muito na tranquilidade, nada fora do controle. E o que pra você um líder precisa ter? Vamos colocar aí 2 coisas assim, inegociáveis, que tem que ter. Se quiser ter uma equipe grande, se quiser ter pessoas que estão, né, escutando e façam, o que essa pessoa precisa ter? Esse líder? Esse líder, ele tem que dar exemplo, né? O primeiro ponto é ele fazer, não no falar. Ele tem que evidenciar nas suas atitudes. E o segundo, ele tem que ser transparente e verdadeiro. Perfeito. E o que ele não pode ter? Ele não pode ser mal criado com os funcionários e achar que
o mundo não dá voltas. Porque hoje eu sou líder, amanhã eu não sou. Isso eu falava isso, sempre falei isso. Eu falei, cuidado, guys, porque hoje você é o presidente, amanhã pode ser eu. Como é que faz? O mundo dá voltas. Então, assim, essa consciência de ser nunca me pegou. O nome de líder, disso, daquilo, isso aí nunca me abalou, porque nós somos tudo igual. Nós só estamos trocando de serviço temporariamente. Anotou aí? Anota, tá? E aí você lá na empresa de limpeza, dali você fica quanto tempo? Eu fiquei ali no torno de 6 anos. Tá, não, desculpa. Limpando, você ficou 4 anos. 4 anos na companhia americana. Tá, e aí depois você sai dali e vai pra gestão Isso. dessa de 160 mulheres. 167 mulheres. 167 mulheres. Mas começamos com 4, tá? Eu que liderei e chegamos lá. Uau. Chegamos com 4. E você chegou a trabalhar com muitos homens antes na construção e depois trabalhando com mulheres. O que é mais fácil com as mulheres e o que é mais fácil com os homens? Nossa, essa foi uma maravilhosa pergunta. Com os homens, é interessante que eu sou muito a favor dos homens, tá? Desculpa, eu tenho um grau de masculinidade muito grande na minha concepção, porque eu me sinto mais à vontade, sabe? Eu acho que eles são mais verdadeirão, sem diz que me diz, que let's go, vamos terminar isso aqui, tá tudo mais bem. Mais direto, né? Mais direto no ponto. Só que também eles não são muito multitask. Então, uma mulher no meio deles é extremamente importante, né? E no lado das mulheres, eu acho que elas arrumam confusão por nada. Que isso? Poxa, me ajuda aí, guys. Tipo assim, qualquer coisa é um big deal. Você pode contar pra gente algum caso, assim? Sim, por exemplo... Você olha, você ainda pensa hoje, meu Deus. Por exemplo, existe, assim, com muita cautela eu vou falar isso, existe o momento temperamento mensal, tá? A gente botou esse apelido, então, ó, cuidado que fulana tá no temperamento emocional do mês aí. E, então, assim, pô, elas ficavam desequilibradas. Você tá entendendo? Mulher, no período mensal, muitas das vezes chegavam ali para limpar e se você falasse um A diferente, olha, hoje a cliente quer que você abra a janela e deixe a janela aberta. Essa cliente tá pensando o quê? Você tá entendendo? Então, você tinha que ter um jogo. Olha, a cliente acabou de... Olha só o tempo, o que o tempo faz. Então, a forma de eu falar já era, olha, a cliente ligou aqui e falou que a última limpeza ficou extraordinária. O que vocês fizeram com aquela casa, gente? Mulher super happy. Só que ela pediu dessa vez pra gente até deixar a janela aberta. Porque ficou uma brisinha assim, tal, um negócio, tal. Então, eu tinha que driblar. Tinha que fazer toda uma coisa psicológica ali, né? Primeiro vem com o elogio, depois vem mas, né? Exato. Sempre assim. Anota isso também. Isso, gente... Isso é gold. Isso é gold. Isso é gold. E com os homens não. Com os homens é tipo assim, olha, o cliente não quer que faz hoje, tá? Vai ter que voltar amanhã. Ah, beleza. Vamos pescar? Entendeu? Então o homem não tem esse drama. Não leva tanto pessoal, não, né? Não. É muito bom isso. É legal também. Eu gosto também. Também. Ai, Deus. E aqui, depois que você tá nessa empresa por 6 anos, pra onde que a Thalita vai? E por que a Thalita sai? Eu tenho um câncer. Infelizmente, passei por esse período aí. E sou muito grato porque não tem resíduos, super saudável, graças a Deus, mas... foi me dado um diagnóstico de emergência. Na verdade, eu cheguei na empresa uma vez, a minha perna começou a inchar e as meninas começaram a falar, sua perna tá inchando. Eu reclamei de dor nas pernas subindo as escadas do office e muito rápido, uns 2 meses depois, eu tive várias hemorragias e não conseguia mais subir, fiquei lutando aquilo, tá? Não queria de jeito nenhum give up. Eu amava trabalhar, sempre amei, óbvio, né? A história inteira é de trabalho, mas... Aí eu tive que ir para o hospital de emergência e dali já nem voltei mais para o serviço e não voltei mais para essa empresa. Ali já foi outro rumo. Eu fiquei 3 meses em casa, né? Nessa época eu já era casada novamente, segundo casamento. E aí casamento? Segundo casamento. E eu acabei ficando em casa 3 meses. Eu sou muito baby para cirurgia, tá? Não, talvez ninguém é quase igual eu. Tive a hysteramic. Então, tirei os órgãos femininos, fui e, assim, não podia mover. Eu fiquei um baby mesmo. Você teve câncer, você descobriu, assim,
pareceu rápido. Mas depois, você chegou a pensar se já estava dando sinais antes? Com certeza estava dando sinais. As pernas inchadas já era o extremo, a doutora falou. Tá, e foi câncer de quê? Olha, foi no ovário e nas trompas eu tinha algumas outras bolinhas. Então ela fez vários exames e quando ela terminou os exames naquele dia por causa da hemorragia, foi difícil de tocar por causa da hemorragia, então eu tive que voltar umas 2, 3 vezes. E ela fez todas umas fotos, tal, né? Tecnologia bacana. E aí ela falou pra mim assim, ó, nós podemos tratar isso aqui e mexer nisso aqui depois. Só que você já vai para o processo de quimioterapia, aquelas coisas todas. E como tem uma history na família, ou você tira os órgãos. Eu nunca fui uma, let's go be a mom, a big old mom. Né? Eu amo criança, don't take me wrong, eu amo criança, mas nunca foi um desejo muito 100% meu. Então, ali eu falei pra ela, olha, deixa eu pensar, fiquei meio em choque, né? Eu chorei igual todo mundo chora, 24 horas de pensamento. Eu falei pra ela, não, vamos tirar tudo, não quero fazer quimioterapia se a gente puder evitar. E aí ela foi muito bacana, já me botou na emergência da cirurgia, e aí eu fiquei esses 3 meses. Nos 3 meses eu saio, eu entro em contato com os americanos que eu já tinha trabalhado part-time, na área de proper manager. E aí vou para uma grande corporação, que é a minha universidade gratuita, mais uma vez, da parte de Deus aí, onde eu aprendo todo o mercado de uma forma muito profissional. Perfeito. Tá, então vamos lá. Você, né, acontece isso com você, você faz a cirurgia, 3 meses parada, Isso. e aí você faz o contato com, né, o pessoal que você conhecia. Mas por que próprio manager? Porque provavelmente você conhecia outras pessoas de outros tipos de área. Por que essa área? Ótima pergunta, porque quando eu fui líder lá da empresa grande, que nós crescemos do zero, eu fornecia, como empresa de limpeza, trabalho para 9 diferentes proper managers grande, tubarão eu chamo eles. E a minha meta era, um dia eu vou ter uma dessa, não vou querer grande igual essa, mas vou querer uma qualidade que todo mundo vai falar de mim. Uau. Então lá atrás eu botei essa semente de lado no arquivo. E hoje eu opero isso. Perfeito. Uma coisa aqui, você acha que o câncer ter vindo, ele foi um auxílio para você entrar nessa área? Ou você acha que independente disso, você entraria nessa área assim, já de uma vez? Eu acredito que tudo tem um propósito, muito no 100%, tá? 0, 100%. Então eu acredito que o câncer foi um chamar de atenção. Tá. Vem cá, vamos pensar aqui direitinho. Você faz, agora vamos ver uma outra forma aqui, né? Então eu acredito que todo o meu mundo deu uma girada nessa época dos 3 meses parada. Tá. Então quando eu entrei nesse estabelecimento que era o próprio manager, já era intencional, depois de estar parada, para mim aprender se fosse possível entrar. Se não fosse possível entrar nessa corporação, que era uma corporação muito grande para mim entrar, o único motivo de eu ter entrado era porque eu tinha fama como Thalita Rocha, gerente da limpeza, the best gerente de limpeza. Perfeito. Então aí eles me deram a porta aberta, entendeu? E aí eu entrei com tudo, então eu trabalhava muito mais. Quando você fala, né, a Thalita, the best, mas vamos um pouquinho mais fundo, o que você acha que eles, por que eles abriram essa porta, qual característica que você colocaria primeiro na vista deles, da Thalita? Com certeza, boa pergunta. Eu era uma solucionadora de problemas. Excelente. Eu era, assim, muito boa em solucionar problema. Não é porque era eu, não. É porque o meu critical thinking era como agradar o proper manager na sua necessidade. Então eu passei a fornecer tudo aquilo que eu via muito claro que era necessidade. O que, Thalita? Não tem quem pega o lixo, eu pego. Não tem quem faz inspeção depois da limpeza? Eu faço. Ah, você quer que eu estoco, quer que eu organizo a garagem? Quer que eu checo depois do gás? O que você quer que eu faça? Tá. E como eles eram muito preguiçosos na sua natureza, né? Eu costumo dizer que Deus não podia dar maná e leite para essa terra e fazer deles muito inteligentes. Vamos combinar. Então ele trouxe nós para pensar por eles. Então eu juntei o útil ao agradável, mas quando eles lembravam de mim, você pode ter certeza, era isso aí. Ela é critical thinking. Ela vai solucionar os nossos problemas?
Vamos trazer ela para perto? Cara, ela pensa rápido. Era isso aí. Perfeito, excelente. E aí, você entra na escola, né? Universidade gratuita. Na universidade gratuita. Qual que foi a sua primeira impressão, né? Estando ali mais a fundo, e eu quero que você explique pra gente o que é essa profissão e depois qual que é a diferença para real estate. Tá. Quando eu entrei no Property Manager Scenario, eu pude ver as várias linhas de serviços ali dentro, tá? Então existe uma, como eu posso colocar aqui, uma pizza. Vamos pegar uma pizza como exemplo e vários pedaços de pizza, tá? Então cada pedaço de pizza é um departamento. E dentro daquele departamento eu fui mergulhando um por um. Tá. Porque por eu não ser preguiçosa e ter vontade de aprender, eu falava assim, posso ser voluntária nisso aqui? Onboarding. Então, quando a pessoa era onboarding, o que era onboarding? É quando o cliente liga pela primeira vez, iniciou o contato com esse cliente. Quando o cliente iniciou o contrato, nós vamos ouvir qual a necessidade do cliente. O cliente tem uma casa, esse é o business aqui, tá? Agarra aí essa ideia. O cliente tem uma casa e ele quer colocar para alugar de férias. Então, quando o cliente aluga essa casa de férias através do Property Manager, que é a imobiliária, ele vai fazer um dinheiro sem fazer nada. Não cuida da limpeza, não cuida do lixo, não cuida do landscape, não cuida de nada. A imobiliária cuida de tudo. Então, dentro desses todos os departamentos, tirar as fotos, né? Arrumar a listing do negócio, o que falta, o que não falta. Precisa de cadeira de praia, tem guarda-sol de praia, tem brinquedo para criança, tem alarme na casa, tem câmera, o que tem na casa? Quantas pessoas dormem na casa, entendeu? Então você vai analisar todo aquele processo. Então a preparação da casa de férias ela é efetuada por essa imobiliária. Essa imobiliária que eu trabalhei, que foi minha universidade, ela gera 450 casas. Uau. Então ela é uma corporação internacional, né, na verdade, com muitas residências na ilha, no Cape, onde eu moro. Então, eu comecei a aprender tudo sobre eles e gerenciar 220 casas, foi o meu máximo com eles. Eu, como sempre, virei o quê? Uma pessoa popular de ficar mergulhando nos cenários, nos diferentes departamentos, e aí eles viram que eu tinha o quê? Solucionadora de problemas. O que eles falaram? Eu vou colocar a Thalita nos donos problemáticos. Então, de 440 casas que eles gerenciaram, e aí foram crescendo, óbvio, quando eu saí eles já tinham 890. Né? E tem gerentes que tem 4.000 casas. Tem muita casa aqui de verão. Então, quando eu estava já no meio dos anos que eu passei com eles, foi 4 anos e meio, eu pude, assim, aprender de tudo e visualizar o quê? Que faltava para eles. Porque aí eles começaram a me usar no final esse dono tá para sair, bota a Thalita para falar com ele que ela vai salvar o problema. Vai converter fácil. Vai converter o cara. Quando eu vi que eu tinha isso, eu falei, não mais para vocês agora, lindos. Agora é para mim. Uau. E você ficou lá quanto tempo? 4 anos e meio. 4 anos. Tá, antes da gente sair de lá, eu queria ir um pouco mais a fundo. Você falou uma pizza com vários setores ali. Então vamos lá, eu tenho uma casa, comprei uma casa aqui, né? E aí, Thalita, eu quero colocar ela pra vacation, né? Pra férias. Tá, qual que é o próximo passo? O primeiro passo que eu vou te dizer é o seguinte, eu cobro um valor pra mim ir na sua casa e fazer uma análise. Tá, eu vou entrar na sua casa e com a minha experiência de mais de 10 anos nesse ramo, eu vou te falar, a sua casa dá pra alugar ou não pra férias. Primeiro ponto. Então ainda tem isso, claro. Você pode alugar ou não, não é só chegar e falar... minha casa é linda, venha. Beleza, não, maravilhoso. Não, porque só assim um quadro, 44.000 casas são assinadas no Cape para aluguel. 22.000 não são assinadas, são debaixo do tapete. Ou seja, para amigo de família. Só no boca a boca. Então, quando eu vou numa casa, por exemplo, visitar, eu já vou ver quantos banheiros tem. 2? Ok. Quantos lugares para dormir? Ok, 4 quartos? Ok, um cenário bacana, dá para colocar uma beliche aqui, coloco uma king aqui, coloco uma queen aqui. Eu dou a ordem. Se o cara seguir a minha ordem, não tem como dar errado, tá? Por causa da experiência e da rotina do verão, vamos dizer assim.
Então eu vou analisar a cozinha, tem tudo na cozinha, o que você tem na cozinha? Por exemplo, porque o cliente, ele olha com os olhos dele. Exato. Tem casa que eu chego e o cara fala assim, essa cafeteira aí tá maravilhosa, ótimo. Eu falo, não, você vai precisar das duas hoje em dia. Todas as minhas casas, elas têm o key cups e tem a drip coffee. Por quê, Thalita? Porque de manhã tá a família toda, faz o cafezinho coado, todo mundo toma. 3 horas da tarde a vovó quer o cafezinho só pra ela. Aí o key cups vai servir. Então é cômodo pro cliente. Eu quero sempre fazer mais fácil a vida do cliente. Então, tem um fire pit, um foguinho, porque se eu venho lá de Nova York, 2 horas da tarde, tiver um foguinho aqui, eu vou grilar, entendeu? Então, ir perto da praia, não perto da praia, eu quero mais silêncio, quero no meio do mato, quero o barulho dos mosquitos. Tem pra todos, entendeu? Só que eu vou identificar a qualidade da casa e se a casa é uma casa boa pra verão. Perfeito. Então, não aceito todas, tá? Tá, e qual que é a diferença do Airbnb para vacation house? Eles são os dois. A gente chama Airbnb porque o Airbnb ele foi a primeira plataforma de sair do estilo hotel, alugo um quarto de hotel, agora eu alugo um quarto de uma casa. Então o Airbnb significado e a sua potência como plataforma, porque ele foi o primeiro a estourar publicamente. Tinham outros já existentes, mas ele estourou na mídia. E ele é um trilionário channel, né? Então ele é realmente famoso, é uma plataforma chave, vamos dizer assim, mãe. Mas o Vrbo é um outro canal popular. O Booking.com é um outro canal. Eu, Thalita Rocha, eu mexo com 22 canais. Existem 197 canais. Uau. Entendeu? Então eu tô sempre estudando canais. Eu amo canais. Perfeito. Por quê? Porque se você aluga uma casa no Airbnb, e aí respondendo sua pergunta, a casa de verão, ela vai para um website, tá? Ela pode ir para qualquer website. Eu posso criar um website, colocar minha casa de verão e alugar. Acontece. Mas o Airbnb, ele é confortável para o cliente que está alugando. Por quê? Porque ele é famoso. Porque ele tem peso. Entendi. Pode alugar pelo Airbnb porque é seguro. E aí você que gerenciaria isso? Vamos supor, na minha casa você olhou, ok, beleza, vamos alugar. Aí você coloca em todas as plataformas ou eu preciso colocar? Eu coloco tudo, você não faz nada mais. Faço mais Se nada. você me contratar, só vai receber o dinheiro. E você sabia que eu tenho dono investidor que ele chega e fala, tá, mais uma, tá aqui a chave. Se vira. Maravilhoso. E aí eu faço de tudo. Eu tenho um time que chega e fala, móveis qual que você quer? Eu falo, eu quero uma bunk bed, quero uma mesa, quero isso, quero aquilo. A menina vem, compra tudo, organiza tudo, monta tudo, faz de tudo. Então você também imobilia? Tudo. Não eu, né, mas o time. O time, beleza. Mas sim, vai da sua responsabilidade, entre aspas, né? Não ter que falar com o cliente, olha, você tem que fazer isso, 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 então ele tem que esperar ele, trazer ele, comprar, você faz tudo. Gente, se vocês têm uma casa em Cape Cod, ou seja lá, né, aqui na área, liga pra Thalita. Aí, ó, boa. Encaminhado. Então aí, você nessa empresa, você fica ali 6 anos, sai, né, já pensou, olha, eu posso ter a minha. Como é que foi esse clique exato? Onde você estava? O que você estava fazendo que você falou, não, vou abrir a minha? Então, quando eu saí dessa propriamente, que foi a universidade grande, eu ainda fui para uma outra local, tá? Porque eu queria tirar essas dúvidas. Dessa local, eu trabalho com uma parceria que não deu certo, tá? Não tinha a mesma visão. Tá. Lembra, dos anos que eu corri na América, eu entendi o quê? O dinheiro não manda em tudo. Ele pode ter o seu valor, ele tem o seu valor de fato, mas ele não pode comandar tudo. E eu saí da corporação com uma específica mentalidade. Tem que ser bom para mim, tem que ser bom para você, tem que ser bom para nós. Então, quando eu saio de lá, vou para uma outra e vejo que é igual, dinheiro, 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 aí vou para uma parceria, vejo que é dinheiro, 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 eu falo, não, a visão é minha, preciso estar sola. Aí eu saio sola, com a visão já pronta, encarnecida, início, meio, fim, Vacation Cape Cod, Inc., a primeira minha, depois eu vou abrindo umas outras umbrellas, mas assim, a Vacation, ela é parceira dos donos. Ela é assim, eu ensino, eu falo, é temporário o seu tempo aqui, se você quiser virar sozinho e andar com as suas pernas, maravilha, mas eles não querem, porque eles gostam, né, de só receber. Então, assim, acaba ficando essa parceria, mas assim, tudo aqui
é efetuado com muita excelência na vacation. Então você falaria que a sua diferença das outras seria mais a customer service? Qualidade total. Qualidade. Nós temos 2 clientes na vacation. O dono da casa, que aí eu pego essa responsabilidade de cuidar de uma casa de $400 mil a $4 milhões. É peso de responsabilidade. E aí eu tenho o cliente que é o guest, que está visitando as casas. Então, na minha visão, os dois matter. Mas quem manda em nós é o cliente que está vindo nas férias. Perfeito. Porque é ele que vai gerar mais, né? Vai dar reviews, né? Referência. Vai gostar vai ou naquela não. casa. Exato, perfeito. Viu? Tá, vamos lá. Então, vamos entrar aqui um pouco em relação a cliente. Tá. Já demitiu o cliente? Já. Já. 4 casas no ano passado, sem medo, sem pesar. Não tinha o que eu queria suficiente. A minha meta era um número, eu já estava nesse número e eu falei, pô, vou dispensar e vou perder esse número, Thalita? Vou. Por quê? Qualidade. Então, de eu chegar no cliente em setembro do ano passado e falar, eu só vou renovar o seu contrato se você trocar essa porta de vidro aqui, se você botar uma privada mais decente, se você trocar aquele colchão lá de cima que eu já te falei, e se você botar um negócio aqui fora, um negócio aqui, um negócio aqui. Eu vou te dar 3 meses para você fazer essa update. Se você não trocar, sinto muito, não vai dar pra gente continuar trabalhando. Entendeu? Então, assim, e eles, mas tá apertado financeiramente. Eu falei, parcela, faz qualquer coisa. O seu cliente está pagando caríssimo para estar aqui. Não posso mais. Entendeu? Então, assim, e difícil pra mim, tá? Às vezes, eu tinha uma casa na frente do lago que eu amava e ela não queria gastar com o ar-condicionado de mini split. O ar-condicionado dela de janela era tão perto do ouvido da cabeça do cliente que eu falei, não dá. Não dá, ou você troca ou eu não quero ser essa pessoa que vai ouvir do cliente. Nossa, é tão perto do meu ouvido, nossa, tá congelando minha cabeça, entendeu? Então, e outra, sem dó, por quê, Ana? Porque essa saída abriu portas para outras. Perfeito. Que tá dentro do meu nível. Perfeito. Você tem que ter essa coragem no mercado hoje. Excelente, muito bom. E você, e ainda na relação de cliente, como que você, hoje em dia eu penso que os clientes vêm até você fácil, mas antes, quem tá começando, como é que acha esses clientes? Até hoje eu sou a mesma Thalita agressiva atrás de cliente. É mesmo? Sou. Não é fominha, é porque é legal você tá desenvolvendo, crescendo, e hoje eu entrei num barco de parcerias. Então eu posso continuar pegando. Para quem tá começando, qual que é o melhor lugar? Para onde que eu vou para achar cliente? Como é que eu faço? A questão de achar cliente, eu continuo nessa agressividade, por quê? Por causa do recycle primeiro, né? Mas é o business network, é a constância. Na verdade, se eu pudesse dar uma dica para qualquer empresa aqui, eu falaria o seguinte: primeiro, olha para você mesmo e se pergunta, é isso que eu quero? Eu, Thalita Rocha, quero crescer o business? Sim ou não? Você tem que ser verdadeiro com você. Então, se eu falar sim, o que eu tenho que fazer? A minha parte. E eu fazendo a minha parte é o quê? É eu estar nos business network, depois das 5 da tarde. É eu investir como sponsor e abençoar outra companhia para que ela poste o meu logo. É eu participar de social media, Facebook, Mega. É eu fazer videozinhos falando dessa história, anunciando o meu business. É eu dar business card aonde que eu for. É enviar pelo correio de forma legal, pela lei, para ir nas caixinhas de correio dos outros. Então é a minha constância em aparecer, né? Então as pessoas às vezes me veem e falam, nossa, tá todo lugar, hein? Eu falei, só é lembrar de quem é visto. É verdade. Né? Então assim, por quê? Intencional. Você tá fazendo pra comunidade, tá? Não tô tirando proveito, lembra? É intencional. Então, qual é o intencional do dono do business de crescer verdadeiramente? Perfeito. Todas as minhas metas eu alcancei por causa dessa determinação. Maravilhoso. E aí hoje, como é que tá? Você tá com quantos clientes hoje? Hoje eu tenho 30 unidades debaixo da Vacation Cape Cod, que é a minha meta de 2026. Então fechamos aqui, eu tenho 3 clientes portfólios. Portfólios eu crio a mesma coisa que eu criei para Vacation Cape Cod para eles, porque eles são investidores. Então um tem 3 casas, outro tem 2 casas, outro tem 7 casas. Então eu continuo nesses portfólios. Eu também faço um outro tipo de serviço, eu faço co-hosting Airbnb. Então ali eu tenho mais 7 casas. Então está tudo debaixo do dono e eu estou treinando o dono a fazer com excelência.
Então eu sou co-hosting dele. E existe o meu quarto serviço, que é treinar você que não sabe nada, mas que gostaria de ser um proper manager. Então as minhas horas vagas é com empresários que estão aprendendo para investir em Airbnb e poder fazer o mesmo trabalho que eu faço. Perfeito. Precisa de alguma licença, alguma coisa? No estado de Massachusetts, você não precisa de licença nenhuma. Eu sou a favor de fazer license e continuar certificado. O próprio manager certificado é muito simples online, tá? Posso passar depois as informações para você postar lá. E também real estate, né? Você até me perguntou qual a diferença de real estate. É grande. O vacation é só férias. Tá. Pode ser de inverno, de verão ou o ano inteiro. Eu alugo o ano inteiro. As casas já estão conhecidas de aluguel. Agora, o real estate, qual a diferença? Ele vende casa ou compra casa. Perfeito. Tá? Excelente. E aí, nesse caos todo, a Thalita ali, né, vai numa casa aqui, vai numa casa ali, vai não sei o que lá, e corre, e entra em carro, e fecha a porta. Thalita, qual que é o momento, qual que é o lugar que você consegue, ok, vou relaxar, né, vou voltar pra Thalita, a essência. Aonde que é e como você consegue se retornar para você mesma? 2 lugares muito importantes para mim no meu cotidiano de semanal. É a praia, o oceano, as caminhadas, faço mínimo 1,5 milha, 3 milhas. E, assim, 3 vezes a semana é sagrado. Se puder todo dia afternoon, maravilha. E o outro eu sou muito de adorar o Senhor, independente do local. Eu tenho esse momento que eu tiro para agradecer tudo aquilo que tem acontecido e aquilo que eu tenho struggle. Então eu sou uma pessoa da cruz, vamos dizer assim, né? Eu falo pra galera, eu tenho essa mania de falar essa frase. Entreguei pra cruz, vai dar certo. Perfeito. E só, mas assim, a praia ela é primordial pra mim, por isso que eu moro aqui. Excelente. E você ali na praia, vamos imaginar assim, você ali na praia, né, no evening, assim, aquele solzinho baixando. Quem que você convidaria para aquele momento e que conselho você pediria ali? Ali realmente é o tempo que eu tiro para trocar ideia com o Senhor mesmo, com a pessoa, né? Olha, isso aqui deu certo, isso aqui me irritou geral. Isso aqui, nossa, eu perdi quase o meu controle, tive que sair correndo, né? Me ajuda nisso, aquilo. Ou o que você tá achando disso? Tô achando estranho esse ponto aqui. Então ali eu realmente faço as minhas assumptions e o review do dia e troco essa ideia com a natureza, né? Com Deus para alguns, com o universo, né? Falo, abre mesmo as portas, universo. Então tem esse diálogo natureza, nature para mim é importante. E se fosse fisicamente alguém, assim, eu tenho amizades que dá para contar numa mão só, onde vamos lá levar uma cadeira, tal, e pode sentar. ser vivo ou morto. Tá. É uma pessoa viva ou morta, né? Qualquer pessoa que você, nossa, nesse lugar, nesse momento, quem que você, né, convidaria ali e pediria um conselho? Eu acho que além de Deus, meu pai, né, não é mais vivo hoje, mas realmente é um advogado criminal que me ensinou muito. Né, eu estudei paralegal e me tornei, fui até fazer criminal justice em homenagem a ele. E assim, então é uma conexão que eu tenho. Deus Pai e meu pai já que partiu dessa terra. E qual conselho que você pediria a ele? É só continuar a ter esse discernimento, essa sabedoria de continuar com o meu coração sem amargar. Perfeito. Né, acho que a vida hoje, a correria do dia a dia, as pessoas, intencionalmente, elas tentam tirar a luz uma da outra. Eu não sou assim, não concordo com essa visão, né, e eu tento blindar o meu coração ao máximo. Eu não posso reagir porque as coisas aí fora estão assim, reagindo dessa forma. Né, então eu guardo muito meu coração para mim continuar boa, né, e agradável com as pessoas, sim, com essa simpatia das perdas dos outros, né, e assim, sem achar que eu sou alguma coisa, porque na verdade nós não somos nada, independente do meu desafio, do meu sucesso no business, nós somos todos iguais. Perfeito, excelente. Obrigada. E só a gente vai, né, indo aí pro final, porque a Thalita, infelizmente, ela precisa ir. Então, Thali, olha,
Thali, já tô íntima. Não, super. Meu nickname, meu nickname. Thali. É, Thali. Acertou. Nesse momento aí, quando a gente sai do Brasil, por mais que você tava nova ali, o que você precisou? Vamos pensar em todo o seu passado. O que você acha que foi essencial você ter tirado da sua mala para coisas novas chegarem? Cara, eu acho que o passado, ele tem que ser deixado em algum momento. Tá. Né? Você vai trazer com você ou comigo, no caso aqui, eu trouxe as boas lembranças e as amargas como ensinamento, né? Realmente como degrau da escada próxima que eu vou desenvolver, eu subir. Mas é muita gratidão que eu tenho da minha vida, tanto no bom, no ruim, em tudo que eu passei ali, eu trouxe o melhor, eu acredito que me deu a perseverança, a constância, a confiança, a fé. O que é a fé? Aquilo que eu não vejo que eu vou alcançar, né? Então, assim, quando todo mundo dizia, eu lembro que quando eu não tinha documento, uma coisa que me marcou muito nesse passado, porque eu sempre quis estudar, eu sempre gostei de estudar, tá no meu sangue isso. E eu pagava absurdo para estudar. Tipo assim, era uma classe, $3.800, 4.000, eu sozinha, né? Então, assim, você não tinha um tal documento, na época do tal documento, aquela coisa toda. Então, quando eu consegui os meus documentos, eu pude voltar a estudar com mais frequência, fazer mais classe. Então, assim, é muita gratidão dessa história que foi criada, porque foi difícil, né, chegar até aqui. Então, às vezes também as pessoas olham, né, empresários que já estão num local de sucesso, talvez, Ana, e não entendem que houve várias escadas, né? Se bobear, houve maios e maios e maios, né? No meu caso, em 20 e poucos anos. Então, faz parte da vida, né? Não vamos começar brilhando. Alguns talvez já nascem, né, com a lua brilhando, vamos dizer aí. Mas foi uma jornada muito difícil, mas que eu tenho assim, uma gratidão de honrar a minha história. Perfeito. Né? Então, gratidão. Excelente. Obrigada novamente. Só pra gente ir mesmo pro final aqui, quais são os seus planos pro próximo ano? Ou vamos pensar aí, próximo ano e pros próximos 5 anos? A Thalita quer estender a vacation em todos os cantos dos Estados Unidos. Então, nós já entramos na Flórida. Eu tive com o pezinho ali em New Hampshire. Tô voltando agora no fall com um pouquinho mais de profundidade em estender os vacations rentals lá. Quero descer para North Carolina, South Carolina. Já me convidaram para ir para o Brasil, para Portugal. Então, assim, eu quero desenvolver só para mim? Não. Eu quero sócios em todos os sentidos. Perfeito. Né? Eu acredito que todo o trauma que as pessoas tiveram com a sociedade lá atrás, eu vim para romper isso. Para dizer que é possível, sim, 2, 3 pessoas serem bem-sucedidas com a mesma visão, com o mesmo propósito. Perfeito. Qual que é o segredo de ter um bom sócio? É essa transparência nossa. Tá. É conseguir sentar na mesa e falar de todos os assuntos. Problemas solucionados. Excelente. E eu fiquei sabendo que você participa de um projeto social. Eu posso dizer projeto social? Pode. Você pode falar um pouquinho pra gente? Tá, eu trabalho muito com a comunidade Chambers local, né? E a gente criou um grupo de network onde a gente está dando essa assistência para business owners que ainda estão sufocados, limitados e já se perderam no caminho inicial. Perfeito. Então a gente redireciona para a rota. Eu amo ajudar a Ana, igual eu te falei, porque eu não tive esse auxílio lá atrás. Hoje, uma das minhas horas gastas é nesse projeto de auxiliar empresas. Né? A gente vai até as empresas, eu dou um vídeo gratuito, eu exponho eles, falo deles, levo os cartãozinhos para as minhas casas, quem quiser, dou a casa para fazer coisas. Então, assim, tudo que eu puder ajudar as empresas locais, nós estamos aí. Perfeito. É muito... E é também a maneira de você retribuir, né? Total. Tudo aquilo que você tem, porque, né, vai morrer, vai levar pro túmulo, gente, pelo amor de Deus. Exatamente. Não? Eu sou a favor. 2 últimas perguntas. O que você sabendo do seu estado hoje aqui, o que você falaria pra Thalita lá de trás, a 1h da manhã, com a sua malinha, indo pra uma outra, tentando encontrar uma outra residência? Desistir nunca.
O grande problema da sociedade, na minha opinião, é a mentalidade da dor momentânea. Não desistir. Perfeito. E não desistiu e tá aí, ó, só crescendo. Dando e vai fruto. longe. Amém, eu creio. Vai longe. Vai longe. Thali, agora naquela sua câmera, imagina que tem alguém, né, seja aqui nos Estados Unidos, seja qualquer lugar do mundo, que hoje em dia, graças a Deus, o nosso podcast está chegando longe, está atravessando o oceano. Você consegue mandar uma mensagem para mais de 8 milhões de pessoas. A pessoa tá ali no dark, sem norte, com o business talvez, né, dando errado. O que você diria para essa pessoa? Bom, primeiro, gratidão de estar aqui, obrigado por estar me ouvindo até então. Eu creio que nós precisamos acreditar em nós mesmos. Tá? O grande segredo está aqui, na minha opinião. Quando todos diziam que não, né? Quando não dava mais na visão dos outros ou nas circunstâncias que eu estava vivendo. Eu acreditava em mim, eu acreditei em mim. Nós somos os maiores autorresponsáveis do nosso futuro. Então, para você sair daí, você precisa acreditar em você e dar um passo. Não desista. Todos nós temos barreiras, dificuldades e grandes gigantes a serem enfrentados. Mas se nós não desistirmos, nós vamos colher do fruto, do bom fruto. Essa é a mensagem. Amém. Ai, gente. Bom, Thali. Obrigado, Ana. Muito obrigada, um prazer estar aqui, viu? Obrigada demais. Continua esse projeto lindo. Obrigada prazer, a você privilégio. também. Obrigada. Até mais. Até mais. E você aí, por favor, obrigada. Curte, compartilha. Você já sabe o que precisa fazer. Vai lá no YouTube, se inscreve. Histórias incríveis como essa, né, a gente tá buscando, a gente quer trazer para vocês terem insights, cara, te ajudar de alguma maneira, né, te educar de alguma maneira, porque tudo na vida é possível. Você precisa também se mover, né, porque nada vai cair do céu. Então, obrigada novamente, fiquem com Deus, até a próxima. Fui!